Vocês estão comigo dentro do saguão, do foyer, onde tudo começa aqui no museu. E as pessoas que entram já veem de cara esse piso sobre o qual eu estou aqui. O que é esse piso? Sabia que até esses mosaicos que vocês estão vendo aqui não estão apenas para ilustrar ou para deixar o ambiente mais bonito. Aqui também tem história bíblica. Eu vou contar para você uma história. Se você depois der uma googada aí colocar Jerusalém vista panorâmica, certamente você vai ver uma foto muito famosa que as pessoas tiram, geralmente, do Monte das Oliveiras, e lá no horizonte você vê as muralhas da cidade antiga de Jerusalém e uma cúpula dourada, uma cúpula de ouro, onde hoje tem o chamado Domo da Rocha, e ao lado fica a Mesquita de Al-Aqsa. Nos tempos bíblicos, nesse mesmo lugar, ficavam o Templo de Salomão, que foi destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor, e em seguida o templo da época de Jesus, o Templo de Herodes, que foi também destruído pelos romanos no ano 70. O sonho de consumo de muitos arqueólogos seria poder explorar, escavar ali no Domo da Rocha, mas infelizmente não podemos. Se fizermos isso, por todos os problemas políticos que há na região, você estará quase proclamando a Terceira Guerra Mundial. Ali hoje é dominado, ou pelo menos organizado, por autoridades da Jordânia, com a permissão do Estado de Israel, e é um santuário muçulmano. Então imagina, nós não podemos escavar lá. Mas que vontade de analisar o ambiente onde estava o templo na época da Bíblia. Mas, como diz o provérbio, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E isso aconteceu literalmente. Sabe por quê? Nesse lugar que eu estou falando com vocês, foi feito, alguns anos atrás, uma escavação clandestina, porque os próprios muçulmanos que administravam a região ali, sem autorização da Prefeitura de Jerusalém, começaram a tirar toneladas e toneladas de entulho daquele lugar, porque eles queriam ampliar um basement, que ficava no subsolo ali da Mesquita de Al-Aqsa, para que milhares de pessoas pudessem adorar juntos. Então eles tiravam esses caminhões de entulho de madrugada. Agora imagina a situação. De madrugada, caminhões, centenas de caminhões, dezenas e dezenas, depois viraram centenas, e pegavam esse entulho e jogavam perto do Monte Scopus, que é onde fica um dos campos da Universidade Hebraica. Um dos alunos de arqueologia viu aquele movimento e falou com o seu professor, o professor Gabriel Barkay, que eles estavam tirando entulhos dali. O professor Gabriel Barkay, que é arqueólogo, pensou, veja bem, se nós não podemos escavar lá, mas eles estão tirando entulho de lá e jogando aqui, nós podemos examinar esse entulho. E começou então, lembra que eu falei do provérbio, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé? Aliás, tem até um provérbio da Bíblia que me chama bastante atenção quando eu estava participando desse projeto. Por quê? O professor Gabriel Barkay, ele desenvolveu um método de peneiramento do entulho. Então agora a gente pegava todo aquele entulho, levaram para um outro lugar e a gente está há anos peneirando esse entulho. Peneirando. Eu já encontrei moeda romana, já encontrei prego romano, já encontrei muitas coisas ali. E quando a gente estava peneirando aqueles restos de coisas de Jerusalém, dava uma emoção. E eu me lembro de uma passagem da Bíblia, é um texto dos Salmos, o Salmo 102, verso 14. Abriu sua Bíblia aí? Salmo 102, 14. Eu lembrei desse salmo várias vezes que eu estava peneirando o entulho do templo lá. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Aqui está falando do pó de Jerusalém. Está falando da cidade de Jerusalém. E o Salmo 102, verso 14, diz justamente isso. Porque os servos de Deus têm prazer até nas pedras de Jerusalém. E se compadecem até do pó de Jerusalém. Meus queridos, sempre que eu estava ali com a Laura peneirando, depois no YouTube, no meu canal lá, tem vídeos que a gente mostra a gente peneirando lá. Eu fico pensando, puxa vida, realmente, até do pó de Jerusalém eu me compadeço. Eu tenho prazer até nessas pedras de Jerusalém. Mas além de prego romano, moedas, botão, uma vez eu achei uma fivela romana também, um pedaço de uma fivela. Além dessas coisas, o que aparecia mais era pedaço de mosaico, de mármore, principalmente mármore de vários tamanhos diferentes.
e geralmente em forma de triângulo, um triângulo partido, um losango, um quadrado. Até que alguns professores da Universidade de Barilã chamaram a atenção para aquilo e falaram: vocês não perceberam que nesses pedaços de mármore vocês estão descobrindo um quebra-cabeças? E se a gente montasse esse quebra-cabeça? Aí alguém lembrou, e eu vou ler para você a passagem aqui também, um texto de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século. E ele descreveu o templo de Herodes, porque ele conheceu o templo pessoalmente. E no livro de Flávio Josefo, A Guerra Judaica, o livro 5, parte 2, parágrafo 2, ele diz assim: a descoberto, o pátio do templo era completamente pavimentado com pedras de vários tipos de cores. Olha que interessante essa afirmação de Flávio Josefo. A gente pensa no pátio do templo todo branquinho, mas ele diz que o pátio era pavimentado com pedras de vários tipos e cores. Aí eu vou na Bíblia Sagrada também, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6 diz assim: e enquanto alguns falavam do templo, como ele era adornado com pedras nobres e oferendas, Jesus disse: quanto a essas coisas que você vê, dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6. Então tem essa passagem de Lucas, onde mostra os discípulos admirados com as pedras que adornavam o templo, e eu tenho Flávio Josefo, historiador da mesma época, falando que o templo, o pátio dele era pavimentado com pedras de diferentes cores, e a gente encontra pedaços de pedras ali. Quando professores da Universidade de Barilã, junto com computadores e análise, fizeram a montagem, o resultado foi esse aqui, olha. Eu vou até baixar aqui. Olha aqui. Assim era o piso do templo da época de Jesus. Ele tinha vários tipos de mármore, eu nem sabia disso, o mármore tem cores diferentes. Havia um mármore de uma cor, mármore de outra cor. Por exemplo, essa cor mais vermelhada que está aqui no meio, essa aqui, é chamada de pórfiro, justamente essa aqui, ó, o pórfiro. Esse tipo de mármore de pórfiro, ele era tão caro, mas tão caro, que só os imperadores tinham seus túmulos com esse tipo de mármore. Aliás, o próprio rei Herodes, quando morreu, o túmulo dele também era feito com mármore de pórfiro. E ele colocou isso no templo. Agora você imagina Jesus com 12 anos, indo até o templo com seus pais, uma criança que veio lá da Galileia. Era claro que uma criança podia ficar assim, tão admirada com esses desenhos, que ele acabasse se perdendo de seus pais na multidão. Aí você lembra que uma vez que Jesus foi ao templo com 12 anos, ele se perdeu dos seus pais ali. Você lembra dessa passagem bíblica? Pois é. Assim era o piso do templo da época de Jesus.